O mercado financeiro voltou a apresentar instabilidade neste começo de semana por preocupações com relação aos desdobramentos econômicos da crise política. E esses efeitos são quase inevitáveis. No mínimo, teremos um adiamento das reformas que eram consideradas imprescindíveis para um ajuste mesmo das contas públicas. E mais do que isso, o comprometimento dessas reformas pode dificultar muito a recuperação da credibilidade do país, a atração de investimentos, a disposição dos empresários locais em retomar projetos na própria área de atuação, que são condições que poderiam viabilizar um crescimento mais acelerado, especialmente no final deste ano, porque a economia, embora esteja apresentando indícios de uma saída da crise no começo deste ano, ainda demonstra também uma fragilidade muito grande dos indicadores, muita volatilidade, então precisava de um reforço nesse processo de recuperação de atividade. E esse reforço teria muita relação com a condição de o governo executar o ajuste das contas públicas e recuperar credibilidade, atração de investimentos. Agora, quem vai investir num país que corre o risco de ter um segundo afastamento de presidente no prazo de pouco mais de um ano? Há uma crise institucional muito séria e quanto mais tempo demorarmos para ter uma definição deste cenário, piores serão as consequências para a economia. Não só nessa questão relacionada às reformas, mas o mercado mais pressionado, especialmente o dólar, pode afetar o comportamento da inflação, que é um dos poucos dados ainda positivos, e o relatório Focus desta segunda-feira praticamente só trouxe alteração em relação à projeção de inflação, que voltou a cair tanto para este como para o próximo ano, porque este é o ambiente que nós ainda temos. O dólar pressionado pode atrapalhar, porque ele interfere muito na formação de preços aqui no Brasil, não só os produtos importados que são consumidos diretamente, mas aqueles que entram na fabricação de produtos nacionais. Então, essa é uma grande interrogação. O que pode acontecer com o dólar e o que vai acontecer com o dólar depende muito do quadro político, das expectativas em relação aos desdobramentos dessa crise. E se o dólar ficar pressionado, ele afeta a inflação e, consequentemente, afeta também a política de juros do Banco Central. E política de juros que pode ser afetado não só por riscos relacionados ao comportamento futuro da inflação, mas também ao próprio cenário político, a condição de o governo levar adiante a reestruturação das finanças públicas, porque esse era um ponto sempre colocado pelo Banco Central, mas se começou a apostar na possibilidade de uma queda muito mais acentuada da taxa básica de juros, porque a inflação vinha caindo demais. Então, isso, em certa medida, até compensava uma certa dúvida que ainda havia em relação à aprovação das reformas. Mas na semana passada, por exemplo, pelo menos no começo da semana, se via condições até de aprovação das reformas, porque o governo vinha numa articulação política muito eficiente. Agora, a articulação política é para o presidente se salvar de um processo de impeachment, de um afastamento compulsório da presidência da República. Então, mudou muito o quadro político, isso afeta a economia, o comportamento de mercado financeiro. Não dá para dizer ao certo o que pode acontecer daqui para frente. Os bons dados da economia que nós tínhamos era a inflação baixa, a perspectiva de cortes maiores dos juros, alguns sinais de retomada de atividade muito pontuais e até sinais também pontuais de uma certa estabilidade de mercado de trabalho, sinais que agora voltam a ficar comprometidos.